A questão trata sobre interpolação, é o primeiro problema. Interpolação polinomial, está pedindo que resolva esse problema, analisar os dados da tabela e, através da forma de Lagrange, determinar o valor aproximado da função quando x for igual a 0,32, usando um polinômio interpolador de segundo grau. Ou seja, calcule P2 de 0,32. E o item B, repetir o procedimento para um polinômio interpolador de grau 3. Primeiro procedimento, primeiro passo, na verdade, para resolver esse tipo de problema, seria identificar o intervalo no qual encontra-se a variável que eu estou procurando. Se, no caso, x é igual a 0,32, então nós temos que ele está entre essa região. A nomenclatura que eu vou colocar aqui seria, para um polinômio interpolador de grau 2, eu poderia colocar x0, x1, x2 e x3. No entanto, o procedimento ele primeiro pede que nós identificamos onde encontra-se o x procurado. Esse x está aqui entre esses dois pontos. O f de x. Né? Então, eu tenho que pegar uma região que contemple os pontos para gerar o polinômio. Nesse caso específico, os pontos têm que ser esse x aqui, esse outro aqui, e o vizinho mais próximo, ou à esquerda ou à direita. No caso, seria esse daqui. Então, esse cara aqui seria o x0, esse daqui seria o x1, esse daqui seria o x2, neste caso. Por quê? Porque 0,32 ele é menor do que 0,3, maior do que 0,3 e menor do que 0,4. E como nós queremos um polinômio de grau 2, o número de pontos é igual a n mais 1. Ou seja, onde n é o grau do polinômio. Então, nesse caso específico aí, se a gente tem um polinômio de grau 2, nós precisamos de 3 pontos. O grau 2 implica em 3 pontos. Então, justamente, 2 pontos mais a origem. Professor, mas a origem é aqui. Bom, o procedimento exige que você tenha os pontos consecutivos. Então, se eu estou procurando um x que está entre x1 e x2, aqui, eu não posso simplesmente pular esse valor para pegar a origem. Por quê? Porque esse dado experimental ele está mais próximo à esquerda do que esse outro. Se eu tivesse outro ponto para o lado de cá, né? E eu pedisse o polinômio interpolador de grau 2, exatamente, eu ia pegar o outro ponto que tivesse lá de cá e a minha origem seria transferida para cá. A gente geralmente faz esse tipo de procedimento. Então, pelo método de Lagrange, temos que a função f de x ela vai ser aproximada de um polinômio de grau 2, que é igual ao coeficiente de Lagrange à ordem zero, que multiplica f x0, mais o coeficiente de Lagrange à ordem 1, multiplica f de x1, mais L2, multiplica f de x2, com L0 igual x menos x1 vezes x menos x2 sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2. L1 igual x menos x2, x0, perdão, x menos x0, x menos x2 sobre x1 menos x0, x1 vezes x2. E o L2, que seria x menos x0, x menos x1
sobre x2 menos x0, x2 menos x1. E, de acordo com a tabela, f de x0, neste caso, é igual a 0,761. F de x1 é igual a 0,067. E f de x2 igual a menos 0,376. Então, até aqui nós fizemos. Identifiquei o número de pontos que eu vou ter que usar, polinômio de grau 2. Analisei onde é que está o x, que contempla as fronteiras do meu intervalo. Identifiquei a forma dos coeficientes de Lagrange. E identifiquei esses valores a respeito da tabela, para facilitar o nosso cálculo. Então, até aqui tranquilo. E aí a gente pode fazer isso a priori na mão, ou a gente pode fazer isso diretamente na matemática. Se a gente fosse fazer isso na mão, eu teria, por exemplo, um L0 de x seria igual a x menos x1, que é 0,3, vezes x menos x2, que é 0,4, dividido por x0 menos 0,3, x0 menos 0,4. Esse resultado aqui vai ficar, vou repetir essa parte de cima, não precisar expandir o polinômio. E aqui embaixo eu vou ter 0,06. Para o próximo coeficiente de Lagrange, seria o L1 de x, eu vou ter x menos x0 vezes x menos x2, que é 0,4, sobre x1, que é 0,3, menos 0,1, vezes 0,3 menos 0,4. Que vai me dar, vou repetir a parte de cima, aqui eu vou ter 0,2 vezes menos 0,1. Então aqui vai ficar menos 0,02. Para o L2 de x, vamos ter x menos x0 é 0,1 vezes x menos x1, que é 0,3, sobre x2, que é 0,4, menos 0,1 vezes 0,4 menos 0,3. Vai nos dar aí x menos 0,1 vezes x menos 0,3 dividido por 0,3 vezes 0,1 vai dar 0,03. Positivo. Se nós substituirmos P2, no caso, ele vai ser igual a x menos 0,3 vezes x menos 0,4 sobre 0,06, que multiplica o f de x0, que é 0,761. Mais. Nesse caso vai ficar menos, por conta desse sinal aqui. X menos 0,1 vezes x menos 0,4 sobre 0,02, que multiplica x1, que é 0,067, mais o nosso L2, que no caso é x menos 0,1 vezes x menos 0,3
sobre 0,03, que multiplica esse cara, que é negativo. E agora, você substitui, onde tiver x, por 0,32, aproximado, no caso, para esse conjunto de dados, aproximadamente menos 0,0165, levando em consideração 4 casas decimais. Se você quisesse fazer isso no Wolfram Matemática, você precisaria do conjunto de pontos, dados na tabela, levar para lá, para a página. Estamos aqui na página do Matemática. Leite. Abrir aqui um colchete. Um parêntese para cada ponto, conjunto de parênteses. No caso, são 3 pontos. Primeiro ponto. Lembrando que ele, matemática, ele entende o ponto. O ponto que eu digo é o ponto de escrita, a sintase, como sendo vírgula. Então, aqui no caso vai ficar 0,1 para o primeiro x, associado a 0,0761 para o primeiro y. O próximo seria 0,3 para o primeiro x, associado a 0,067 para o segundo y. E o último ponto seria 0,4 associado a menos 0,376. Nesse comando, mando ele rodar, ele vai me dar um polínômio interpolador de grau 2. Tá aqui os pontos que ele procurou, tá aqui o polínômio interpolador. Realmente é um polínômio, tá aqui ele. Se a pergunta fosse achar o polínômio interpolador, a gente já acharia, de forma geral. Seria esse. Se eu quiser saber o valor, quando o x for 0,32, eu clico aqui em cima dele, levo de novo ele para o navegador, coloco uma vírgula para separar e digo que eu quero analisar quando o x for igual a 0,32. No caso, observe que o computador ele vai ter um conjunto de casas decimais maiores do que o que a gente estava propondo lá. Então, tem alguma coisa errada aqui nos meus pontos. Tá bem que tá errado, ó. O primeiro ponto, na verdade, não é 0,0, é 0,761. O segundo é que tem o 0,0. Vamos repetir o processo, tá? Tinha errado o 0 a mais no y aqui. Ele continua dando um polínômio interpolador, agora deu esse. Agora eu vou mandar ele colocar x igual a 0,32. Agora sim. Observe que, nesse caso específico, né, a gente tinha fixado 4 dígitos. Esse último 8 aqui, ele arredondou esse 4 para um 5.